Fala, comunidade de criptoativos, tudo beleza? Batista Coin na área para mais um vídeo. E aí, pessoal, no último vídeo eu falei sobre a maior crise financeira vem aí, né? No entanto, devido a algumas informações que eu deixei de dar e devido a 4 novas informações que eu acabei sabendo, eu decidi fazer a segunda parte deste vídeo. A maior crise financeira vem aí, parte 2, beleza? Antes de mais nada, de prosseguir, eu gostaria de fazer uma pequena retrospectiva, tá bom? Então, é o seguinte, o Federer injetou 162 bilhões de dólares no sistema monetário lá dos Estados Unidos, ou seja, os caras estão literalmente tentando tampar o sol com a peneira. Tá? Em paralelo a isso, o Fed reduziu 25 pontos base a sua taxa de juros, que já era baixa. Tá? Então, agora os americanos vão poder financiar com a taxa de juros de 2 a 2,25% ao mês. Tá? O S&P 500, que é o índice que revela as 500 ações mais negociadas nas bolsas NYSE e Nasdaq, segundo o analista Fausto Botelho, o S&P, também conhecido como Standard Poor's, poderá cair até 40%, ou seja, um crash espetacular no mercado acionário vem aí. Tá? E, por último, o Banco Central Europeu reduziu as suas taxas de juros, que estavam extremamente baixas, de 0,4% para menos 0,5%. Ou seja, os bancos europeus estão trabalhando com juros negativos. Tá? Então, essa foi a retrospectiva e agora vamos para as novas informações. Tá? A primeira é um dos maiores bancos do mundo, que fica na Suíça, o UBS, declarou que alguns países na zona do euro estão com uma bolha imobiliária. Ou seja, a crise do subprime que aconteceu em 2008 lá nos Estados Unidos e atingiu o mundo inteirinho, está acontecendo de novo agora nos países da zona do euro. Isso nos fez lembrar do pseudônimo Satoshi Nakamoto, que no dia 31 de outubro de 2008, também conhecida como Sexta-feira Negra, divulgou o white paper do Bitcoin. Tá? E no dia 3 de janeiro de 2009, por volta das 18h45, Satoshi Nakamoto minerou o primeiro bloco, conhecido como bloco Gênesis. E dentro desse bloco, além dos 50 bitcoins, tinha a capa do jornal The Times com a seguinte manchete: chanceler próximo de aprovar segundo financiamento público para assegurar a falência dos bancos. Ou seja, um verdadeiro tapa na cara para os parasitas que ficam imprimindo dinheiro como se não houvesse consequências futuras. Eu quero deixar uma coisa clara, que é o seguinte: em 2008, pessoal, a bolha não estourou. De fato, ela não estourou. Ela apenas, os governos apenas murcharam a bolha. Tá? Tanto é que isso ficou muito claro, muito óbvio com a capa do jornal The Times, né, na qual o chanceler estava próximo de aprovar a segunda remessa de dinheiro para salvar os bancos. Tá? Então, ou seja, os governos não deixaram a bolha estourar, eles apenas murcharam a bolha e agora a bolha ficou muito maior que a anterior, a de 2008. Tá? Simples assim. Dois importantes bancos que ficam na China, o Baoshan Bank, tá? Faliu. E tem um outro banco, esse segundo banco eu não sei o nome, porque a China é um país comunista, né? Então eles meio que controlam o que a mídia pode ou não divulgar. Então eu fiquei sabendo desse Bao Sheng por outro YouTube. Tá? Mas esse segundo banco que faliu, ele tinha um valor de mercado de 100 bilhões de dólares. Tá? Também foi à falência. O que é surpreendente no caso dos bancos da China, desses dois bancos que faliram,
é que a China não deixava os bancos falir, né? Então, quer dizer, os bancos literalmente faziam suas cagadas, tá? O banco estatal chinês ia lá, imprimia bilhões e bilhões e socorria os bancos, tá? E o ciclo sempre se repetia. Só que, no entanto, esses dois bancos foram à falência. Então, quer dizer que os chineses não estão com tanto dinheiro assim, tá? A guerra comercial entre a China e os Estados Unidos continua, pessoal, tá? Então, não é porque a mídia tradicional deixou de divulgar a guerra comercial entre Donald Trump e Xi Jinping, ela tem acabado. Não acabou, não. A guerra continua. A guerra comercial entre dois países continua. No entanto, essa guerrinha comercial literalmente tem dois perdedores, o próprio Estados Unidos e a China, tá? Os Estados Unidos, até um tempo atrás, tá, estavam devendo 22,6 trilhões de dólares, tá? Segundo o site que está aparecendo aí na tela. Então, provavelmente a dívida dos Estados Unidos está bem pior, tá? Em segundo lugar, vem a China. Em terceiro, o Japão. E em quarto, a Alemanha. A mesma Alemanha que está trabalhando com juros negativos, como eu deixei claro no último vídeo. Tem um site muito foda chamado democracy.info. Tá? Esse site fez uma simulação do quanto é a dívida dos Estados Unidos se fosse colocada diante dos seus olhos. Ou seja, se os caras fossem de fato imprimir esses 22,6 trilhões de dólares. Então imagina o seguinte, imagina que eu tenho aqui uma nota de 100 dólares, tá? Uma nota de 100 dólares. Agora eu pego essa nota e faço um bolinho de 10 mil dólares, tá? Eu faço um bolinho de 10 mil dólares. Agora eu empilho esse bolinho até chegar à dívida atual dos Estados Unidos, que é 22,6 trilhões de dólares. Tá? Agora deve estar bem mais que isso, lógico, né? Então está aparecendo aí o vídeo aí na sua tela, o quanto é a dívida diante dos seus olhos, tá, pessoal? Então é uma dívida gigantesca, literalmente impagável, tá? Agora, veja esse senhorzinho que está aparecendo aí na sua tela. Tá? Ele é o Alan Greenspan, o ex-presidente do Federal Reserve. Tá? Esse senhorzinho simpático ficou no cargo entre 1987 a 2006. Tá? Ou seja, o cara ficou no cargo durante 19 anos. E em uma de suas últimas entrevistas, tá? Ele declarou o seguinte: os Estados Unidos podem pagar qualquer dívida porque sempre podemos imprimir dinheiro. Né? Ou seja, graças à arrogância dele, os Estados Unidos estão devendo mais de 22 trilhões e meio de dólares. Isso aí. O portal Market Insight publicou a seguinte notícia: a espinha dorsal do mercado de ações nos últimos 10 anos está começando a desaparecer. Tá? As recompras de ações do índice S&P 500 caíram 20% no segundo trimestre de 2019. Tá? Ou seja, as recompras de ações caíram 20%. No segundo trimestre de 2019. Então, o primeiro trimestre do ano é janeiro, fevereiro e março. O segundo trimestre é abril, maio e junho. Então, apenas nesse segundo trimestre, as recompras de ações caíram 20%. Tá, agora o que significa essas recompras de ações? Tá? Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que eu seja dono da Netflix, tá? Então, a Netflix tem um valor de mercado, vamos botar aqui uns 150 bilhões, tá? Então, para que a Netflix tenha 150 bilhões de valor de mercado, vamos supor que a empresa emitiu 100 milhões de ações, tá? Então, vamos supor que esse papel aqui
esse papel aqui, seja uma ação da Netflix. Então, cada ação dessa, cada papel desse, esteja valendo $300. Então, pega esses $300 e multiplica por 100 milhões de ações, que vai dar 150 bilhões de dólares de valor de mercado. Tá? Eu sei que a conta está errada, mas isso aqui é só um exemplo, tá, pessoal? Então, não sejam um pouquinho chatos, por favor. Tá? Então, vamos supor, 150 bilhões. Tá? Aí, o que a Netflix faz? A Netflix compra as suas próprias ações para inflá-la no mercado acionário. Então, todas as empresas fazem isso. Tá? Em tempos, quando o mercado não está muito bom, assim, essas empresas simplesmente vão lá e recompram as suas ações. Tá? Seria mais ou menos o seguinte, pessoal, seria equivalente a um autor de um livro comprasse o seu próprio livro para mostrar para a imprensa, para mostrar para as pessoas que aquele livro está sendo muito bem vendido. Tá? Então é mais ou menos isso que essas empresas fazem no mercado acionário. Elas recompram suas próprias ações. É claro, ninguém sabe exatamente o quanto eles recompram. Tá? Pode ser 1 milhão, pode ser 5 milhões, pode ser 10 bilhões, ninguém sabe. Mas eles fazem essa prática e essa prática é muito comum. É claro que eles têm umas regrinhas básicas lá que devem seguir, né, para poder fazer essa prática que está autorizada. Ou seja, o mercado, eles autorizam esse tipo de prática. Esse tipo de prática no mercado acionário é extremamente comum. Tá? Então, no segundo trimestre deste ano, essas recompras caíram 20%, segundo o portal Market Insights. Tá, pessoal? Então, você vê aí que a crise realmente está vindo aí. Não sou eu que estou dizendo, não é aquele portal que está dizendo. Essas informações vêm muito antes, tá? Vem de 2 a 3 anos atrás, de uma escola austríaca, a maior escola sobre finanças, sobre o mercado financeiro do mundo, tá? Os caras tá há 5 gerações estudando a economia mundial. É uma escola de renome internacional, ou seja, não é qualquer coisa, tá? E eles já vêm sinalizando que uma crise já era para ter acontecido e não aconteceu. Ainda não aconteceu. Tá? Então, não vai me impressionar em nada se amanhã eu me acordar e estar lá sendo noticiado no Bom Dia Brasil que os mercados da Europa abriram com uma queda gigantesca. Tá? Não vai me admirar nada. Então, pessoal, eu não vou ficar nada admirado quando eu acordar amanhã e ver noticiado aí no Bom Dia Brasil que as bolsas asiáticas abriram em forte queda. Tá? Então, espero que eu tenha entendido tudo que eu disse aqui. Veja o último vídeo que está aparecendo aí no card. Tá? Para você saber mais sobre todo esse crash, toda essa crise financeira que está por vir, eu convido você a acessar o site batistacoin.net, que eu deixei um pequeno compilado com as principais notícias que eu já abordei no site, e neste vídeo e no último vídeo. Tá? Então, convido você a acessar o QR Code que está aparecendo aí. Tá? Dê uma olhada lá no site. Tenha uma boa leitura e fique com Deus e boa sorte, porque vamos precisar. Valeu. E até o próximo vídeo.